meus alunos, minhas alunas, como vocês estão? Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e estou aqui para fazer a correção do PET 4 da semana 1 do 8º ano, certo? Bom, vamos fazer? Esse PET está falando de polígonos. Vocês sabem o que são polígonos? Já pararam para pensar a respeito? Gente, polígonos são figuras planas, fechadas, e que as linhas no círculo são formadas por segmentos de reta que não se cruzam. Por exemplo, vou fazer a mão livre, então pode ser que a minha linha não saia perfeita, tá, gente? Porque se eu for fazer com régua a gente vai demorar muito. Mas uma situação dessa aqui, ó. Não é um polígono, por quê? Não é fechado, né? A gente tem um espaço aqui entre eles, tem um lado aberto. Essa situação aqui. Nossa, ficou horrível, mas não é polígono. Por que não é polígono? Porque as linhas se cruzam. Se não for segmento de reta, Cíntia, não cruzou a linha, tá? Mas fez isso aqui, ó. Não é polígono. Por que não é polígono? Porque a gente não tem só segmentos de reta, ok? Então a gente vai ver um pouquinho das propriedades dos polígonos. Vamos lá? A primeira coisa que a gente precisa saber é a respeito da soma dos ângulos internos de um polígono e também da soma dos ângulos externos. Gente, o que a gente pode falar da soma dos ângulos internos de um polígono? Eu costumo falar com os meus alunos o seguinte: o triângulo, a gente sabe que é um polígono de 3 lados. É o polígono com a menor quantidade de lados que a gente tem. Normalmente, a gente faz na escola o desenho de um triângulo, colore os lados e os ângulos internos dele, rasga o triângulo e coloca os ângulos se encontrando, para a gente mostrar que os ângulos internos de um triângulo têm 180 graus. A soma dos ângulos internos do triângulo é de 180 graus. O que eu costumo fazer com os meus alunos? A gente costuma fazer isso aqui, olha. A gente já viu o ângulo interno do triângulo, né, em PETs anteriores. Então, eu nem vou demonstrar para vocês, não. Eu poderia demonstrar, mas eu não vou fazer isso agora. A gente sabe que se juntar esse e esse, ou seja, juntar os 3 ângulos, a soma vai ser 180 graus, beleza? Vou desenhar um polígono com 4 lados. Vou desenhar um polígono especial, que vocês conhecem, porque vocês vão saber me falar a soma dos ângulos internos só de olharem para ele. Esse carinho aqui é um retângulo, né? Os ângulos internos do retângulo são de 90 graus. Então, ele tem 4 ângulos que medem 90 graus. Então, a soma dos ângulos internos dele seria 4 vezes 90 graus, que seria 360. Sabia que a gente também pode fazer isso aqui e falar o seguinte, olha, esse retângulo ele é formado por 2 triângulos e como a soma dos ângulos internos é 180, então eu posso falar que a soma dos ângulos internos seriam 2 vezes 180, que vai ser igual a 360 graus. Fechado? Fácil, né? Agora a gente vai fazer mais um para a gente chegar na fórmula. Vou fazer mais um aqui. Vou fazer um que parece uma casinha. Olha só, esse polígono que eu acabei de desenhar, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Ele é chamado de pentágono, porque ele tem 5 lados. Penta quer dizer 5. Como que a gente faz para achar a soma dos ângulos internos dele? Olha que legal se eu fizer isso aqui, olha. Ah, tá, beleza, assim, você tá vendo um triângulo e um retângulo, mas e se não for propriamente um retângulo, né? Se ele for feito de outra forma, porque o pentágono não precisa necessariamente
Tá desse jeito que eu desenhei, né? Ele tem que ter 5 lados. Bom, a gente pode fazer isso aqui. E aí a gente tá vendo 1, 2, 3 triângulos. Então, a soma dos ângulos internos deles seriam 3 vezes 3 vezes 180. Gente, perceberam alguma relação entre a soma dos ângulos internos e a quantidade de lados do polígono? Aqui foi 1 vezes 180. Aqui foram 2 vezes 180. Aqui foram 3 vezes 180. Que relação que existe entre o número de lados e esse número que está multiplicando? Se vocês disseram que é o número de lados menos 2, vocês acertaram. Olha, 3 menos 2 vezes 180. 1 vezes 180. 4 menos 2 vezes 180. 2 vezes 180. E 5 menos 2 vezes 180, que seriam os 3 vezes 180. Então, eu tô falando isso para mostrar para vocês que a soma dos ângulos internos de um polígono convexo é n menos 2 vezes 180 graus. Que é um polígono convexo, né? Você tá falando isso, o que é um polígono convexo? Polígono convexo são esses polígonos aqui, em que os ângulos internos dele não medem mais do que 180 graus. Ok? Medem menos do que 180. Bora fazer o primeiro exercício? Gente, no primeiro exercício nós temos aí 6 figuras, na verdade. E é pedido pra gente observar as figuras, colocar o nome do polígono, o número de lados e a soma das medidas dos ângulos internos. Então, figura 1. Contem pra mim, quantos lados a figura 1 tem? Disseram 5? Se vocês disseram 5, estão certos. A figura 1 tem 5 lados. Se ela tem 5 lados, ela é chamada de pentágono, né? Quando o Brasil foi pentacampeão, quando ele ganhou a Copa pela 5ª vez. Então, a figura 1 é um pentágono. Número de lados, para a gente dar o nome, a gente tem que saber o número de lados. Ele pediu na segunda coluna para a gente colocar esse número de lados. Tem 5 lados. E aí, soma dos ângulos internos. Vou usar essa regrinha aqui. Se ele tem 5 lados, no lugar do n, eu vou colocar 5. Então, eu vou fazer 5 menos 2 vezes 180. 5 menos 2 são 3. 3 vezes 180, 540. Muito fácil, né? Nossa, muito simples. Vamos fazer a figura 2. O assento do pentágono cheio do beber água, gente. Voltou agora. Tá boa. A figura 2, se a gente contar os lados, quantos lados tem? 1, 2, 3, 4, 5? 6 lados. E aí, como a gente chama a figura que tem 6 lados? Hexágono. Pena que a gente ainda não é hexacampeão, né? Hexágono tem 6 lados. Soma dos ângulos internos do hexágono. SI vai ser igual a 6 menos 2 vezes 180. 6 menos 2, 4. 4 vezes 180, 720 graus. Agora a gente vai para a figura 3, para a terceira figura. Quantos lados a figura 3 tem? Ela tem 7 lados. A gente chama de heptágono. Então, figura 3 é um heptágono. Gente, é a mesma coisa, tá? Essa semana ela tá meio chatinha porque é muito repetitiva para vocês. A ideia é que vocês decorem as regrinhas. Então tá bem repetitivo, tá bom? O que a gente vai fazer para achar os ângulos internos? 7 menos 2 vezes 180. E aí, 7 menos 2 são 5.
5 vezes 180, 900. Ok? Figura 4. O que é a figura 4? Quantos lados ela tem? Ela tem 8 lados, né? Então, a gente tem um octógono. 8 lados, a gente já falou. Octógono agora, o povo do Premiere Combate vai às forras, né? Tá pensando em MMA na hora agora. Não, o octógono vai pegar fogo! Verdade, agora vai saber por que tem esse nome, né? Gente, soma dos ângulos internos. 8 menos 2 vezes 180. 8 menos 2 são 6. 6 vezes 180, 1080. Vamos fazer a próxima figura? Próxima figura tem quantos lados? 9 lados, né? Figura de 9 lados tem o nome de eneágono. Nossa, parece o nome daqueles avós de 1910. O eneágono tem quantos lados? A gente já falou, ele tem 9 lados. O nome bom para colocar em filho aí, eneágono, vem tomar banho. Acho que é um nome legal. O SI vai ser 9 menos 2 vezes 180. E 9 menos 2 são 7, né, gente? 7 vezes 180, 1260. E para a gente fechar, a figura 6 é uma figura de 10 lados. Coloca aqui embaixo, né? Essa figura de 10 lados, ela tem um nome muito bonitinho, decágono. E a soma dos ângulos internos vão ser 10 menos 2 vezes 180. E 10 menos 2 são 8. 8 vezes 180. Bom, 8 vezes 180, 1440. Gente, então a questão 1 era só isso. E a questão 2, a gente vai usar praticamente a questão 1 para responder as questões. Tá? Pouca coisa que a gente vai ter que acrescentar aí. Bora para a questão 2? Oi, gente, antes da gente começar a questão 2, deixa eu falar uma coisa para vocês que é bem interessante. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexo é 360 graus. Então, a soma dos ângulos externos de um triângulo, 360. De um quadrilátero, 360. De um pentágono, 360. Tá bom? Todo polígono convexo tem soma de ângulos externos igual a 360 graus. Na questão 2, na letra A, a gente tem o seguinte. O pentágono é um polígono de 5 lados e de 5 ângulos internos. A soma dos seus ângulos internos a gente já fez isso na questão 1. Quanto deu a resposta da questão 1? Na primeira figura, 540 graus. E a soma dos seus ângulos externos é 360 graus. Se o pentágono for regular, cada ângulo interno mede, aqui a gente tem que parar. Bom, o que é um pentágono regular? Ele tem todos os lados com medidas iguais, então ele tem todos os ângulos internos e todos os ângulos externos com medidas iguais. Então, se os ângulos internos somam 540 e ele tem 5 ângulos iguais, então basta fazer 540 dividido por 5. Eu coloquei a divisão direta ali, mas eu vou fazer com vocês, porque eu me lembrei que tem aluno que tem dificuldade de fazer essa divisão. Então, quando eu divido 5 por 5, dá 1 e não sobra nada aqui, desço 4. Eu desci o 4, mas eu não consegui fazer a divisão porque ele é menor do que 5. Eu vou ter que descer o 0. Sempre que isso acontecer, eu tenho que colocar um 0 no meu quociente para só depois descer o outro valor que eu preciso. Tá? E daí 40 por 5 dá 8. Então, cada ângulo interno do pentágono regular mede 108 graus.
E cada ângulo externo, a gente vai fazer 360 dividido por 5. Então, 36 por 5 dá 7, sobra 1, 10 por 5 dá 2. Então, cada ângulo externo mede 72 graus. Letra B. O hexágono é um polígono de, a gente já falou na questão 1, 6 lados. E de 6 ângulos internos. A soma dos seus ângulos internos também está lá na questão 1, 720 graus. E a soma de seus ângulos externos 360, porque não importa o polígono, a soma dos ângulos externos é 360. Se o hexágono for regular, quer dizer, com todos os lados e todos os ângulos iguais, cada ângulo interno mede, eu vou fazer a minha resposta, que é 720, dividido por 6, que é a quantidade de ângulos que ele tem. Então, 7 por 6 dá 1 e sobra 1, 12 por 6 dá 2, esse zero a gente coloca aqui, certo? E cada ângulo externo, eu vou pegar 360 e vou dividir por 6. 36 por 6 dá 6. 60 graus. Letra C. O heptágono é um polígono de, a gente já falou também, 7 lados. Se ele tem 7 lados, ele tem 7 ângulos internos. A soma de seus ângulos internos é de 900 graus, a gente fez na questão 1. E a soma de seus ângulos externos é 360 graus. Se o heptágono for regular, cada ângulo interno mede, o que a gente vai fazer? 900 dividido por 7. 9 por 7 vai dar 1, a gente vai ter um resto 2. 20 por 7 vão dar 2, a gente tem um resto 6. 60 por 7 dá 8, sobram 4. E daqui para frente a gente tem dois caminhos. Ou a gente transforma esse valor em graus em minutos para a gente continuar, ou a gente deixa a resposta em grau e aproxima. No nosso caso, nenhuma das duas formas a gente vai encontrar um valor exato. Então, eu achei mais fácil para vocês continuar com grau. Para continuar com grau, eu vou colocar um zero aqui e um zero e uma vírgula. Desculpa, vou colocar um zero aqui e uma vírgula aqui. 40 dividido por 7 dá 5. A gente tem um resto 5. 50 por 7, a gente vai ter 7, resto 1. E eu já sei que se eu puser o zero aqui, aqui vai dar 1. Eu vou parar por aqui, gente, porque eu não vou ficar colocando muitas casas decimais. Então, o que eu vou colocar aqui? Olha, é um valor próximo de 128,57 graus, porque eu vou abandonar o que vem depois do 7. Como a gente tem o 1, que é o que está do ladinho do 7, ele é menor do que 5, eu simplesmente esqueço o resto, tá bom? Ângulos externos dele, mesma coisa. 360 graus dividido por 7. Então, a gente vai pegar o 36 por 7, vai dar 5, sobra 1. 10 por 7 dá 1, sobram 3. E aí, eu coloco o zero aqui, que é a vírgula. 30 por 7 vão dar 4, sobram 2. 20 por 7 dá 2. Sobram 6. Aqui, se a gente fizer 60 por 7, já vai dar 8. Como eu vou aproximar, eu vou colocar 51,43 graus, certo? Quando a gente tem medida exata, se a gente somar aqui, ó, o interno e o externo, vocês vão perceber que vai dar 180 graus. Ó. Quando a gente aproxima, pode acontecer de não fechar o 180. No nosso caso aqui, como a gente aproximou direitinho, ó, 10, 10, 10, a gente vai fechar no 180. E se eu tiver algum erro aqui na minha aproximação, às vezes uma diferença de uma casinha decimal que não faça tanta diferença, não vai fechar o 180, mas a minha questão não está errada. Letra D. O octógono é um polígono de 8 lados e de 8 ângulos internos. A soma de seus ângulos internos é de 1080 graus, a gente já viu na questão 1. E a soma dos ângulos externos é de 360 graus. Se o octógono for regular, cada ângulo interno mede, então eu vou pegar aqui 1080 e vou dividir por 8.
Então, 10 por 8 dá 1, sobram 2. 28 por 8 dá 13, sobram 4. 40 por 8 dá 5. Então, 135 graus. Cada ângulo externo, ou eu vou fazer 180 menos 135, ou 360 dividido por 8. Se a gente dividir, a gente encontra 4. 4 vezes 8 são 32, sobram 4. 40 por 8, 5. Certinho? Letra E. O decágono é um polígono de 10 lados e 10 ângulos internos. A soma de seus ângulos é de 1.440 graus. E a soma de seus ângulos externos é 360 graus. Se o decágono for regular, cada ângulo interno mede 1.440 dividido por 10, que a gente não precisa, né? Só a gente cortar o zero aqui. Então, eu já posso falar que é 144 graus. 360 dividido por 10, 36 graus, né? Bom, vamos para a letra F, mas a gente vai precisar de limpar o quadro para fazer a letra F. Gente, letra F. O dodecágono é um polígono de... Olha o nome que bonitinho, né? Dodecágono. Decágono a gente já sabe que tem 10 lados. Do me lembra de 12, dodecágono é um polígono de 12 lados, tá bom? E aí, se ele tem 12 lados, ele também tem 12 ângulos internos. A soma dos seus ângulos internos é... Eu não fiz o dodecágono na questão 1, então eu vou fazer agora. A soma dos ângulos internos é o número de lado menos 2 vezes 180 graus. O dodecágono tem 12 lados, 12 menos 2 vezes 180. Então, a soma dos ângulos internos vai ser 10 vezes 180. E vai ser de 1.800 graus. Esse galo gosta de participar da aula, gente, vocês nem imaginam. Acho que ele sabe que a gente sente falta dos alunos conversando na sala e aí ele resolve fazer a vez dos meninos, tá vendo? Até falar junto com a gente ele gosta. E a soma dos ângulos internos é 360 graus. Se o dodecágono for regular, cada ângulo interno mede 1.800 dividido por 12. E aí, 18 dividido por 12 vão dar 1. E aqui vão sobrar 6. Se eu descer o zero, 60 por 12 dá 5. Então, cada ângulo interno mede 150 graus. E cada ângulo externo? 36 por 12 dá 3. Então, cada ângulo externo mede 30 graus. Ou então, 180 menos 150 também daria 30, né? Seria mais fácil às vezes. Bom, questão 3. A questão 3 vai falar de diagonais. Vocês sabem o que é diagonal? Diagonal, num polígono, é uma linha, um segmento de reta que une dois vértices que não são consecutivos, que não são vizinhos daquele lado que eu tô falando. Deu pra me entender? Acho que não, né? Vou fazer um desenho para mostrar para vocês. Gente, olha só. Eu desenhei aqui 3 polígonos para mostrar para vocês as diagonais desses polígonos, dos que tiverem. Lembra que eu falei que diagonal é uma linha ou um segmento? Um segmento de reta. Alguém pegou o galo antes de mim. Lembra que eu falei que a diagonal é um segmento de reta que une dois vértices não consecutivos? Então, olha só. A gente tem um triângulo aqui, certo? Todos os vértices aqui estão consecutivos entre si. Se eu escolho esse vértice de cima, ele tem 2 vértices consecutivos, que são, né, um logo antes dele e o outro logo depois dele. Se eu pego esse vértice aqui, ele também tem 2 vértices consecutivos a ele. Ou seja, eu não consigo desenhar a diagonal em um triângulo. Por quê? Porque se eu tentar unir esses vértices, eu vou ter quem? Os lados do triângulo. Então, o triângulo é um polígono que tem 3 lados, mas ele não tem nenhuma diagonal. Agora, esse quadrilátero que eu coloquei aqui, eu desenhei um trapézio, mas ele tem vértices que não são consecutivos. Eu posso ligar aqui, ó, esses 2 vértices aqui
Eles não são consecutivos. Então, ó, esse polígono ele tem 4 lados. De cada vértice dele, vou colocar assim, diagonal por vértice, DV. De cada vértice dele, sai uma diagonal. E ao todo, ele tem quantas diagonais? Ao todo, ele tem 2 diagonais. Claro que quanto mais lados o polígono tem, mais diagonais ele tem. E se a gente for tentar traçar diagonais em polígonos com muitos lados, a gente pode até perder a conta. Vamos ver esse aqui, ele tem 5 lados, né? Conferindo se eu coloquei 5 lados aqui. Diagonal que sai de um vértice dele, olha. Desse vértice aqui, eu consigo vir pra cá. E eu consigo vir pra cá, ó. Então, de um vértice dele, eu consigo traçar 2 diagonais. Ao todo, vamos ver quantas diagonais eu traço? A gente já traçou 2, então, ó, 3, 4, 5 diagonais, certo? Daí a gente vai falar assim, né? Vocês conseguem perceber alguma relação entre a quantidade de diagonais que eu desenhei e o número de lados desse polígono? Conseguiram achar alguma coisa? Gente, olha que interessante. Esse aqui tem 3 lados, não saiu de nenhuma diagonal. Esse aqui tem 4 lados, de cada lado saiu uma. Olha. Esse aqui tem 5 lados, de cada lado saiu 2. Quer dizer o quê? 5 menos 3 dá 2, 4 menos 3 dá 1, 3 menos 3 dá 0. Então, eu já sei que o número de lados menos 3 vai me dar a diagonal de cada vértice. Mas se o polígono tem 5 lados, então ele tem 5 vértices. Ah, então eu vou multiplicar aqui, ó, o número de lados vezes a quantidade que sai de cada vértice. Tá, mas tem um detalhe. Eu não contei 1, 2. E aí, se a gente coloca só dessa forma, a gente está contando cada diagonal 2 vezes. Então, o que eu faço para corrigir isso? Divido por 2. Então, o número de diagonais de um polígono é dado pelo número de lados vezes o número de lados menos 3 dividido por 2. É o que a gente vai usar agora no exercício 3. Vamos lá? Então, é o seguinte. Desenhe as diagonais nos polígonos abaixo e complete as lacunas para cada frase ficar correta. Gente, desenhar as diagonais vai ser vocês unirem, tá? Os vértices que não são consecutivos, não são os vizinhos aí. Eu não vou desenhar as diagonais com vocês, né? A gente já falou que o triângulo não tem diagonal. O pentágono eu já fiz aqui, né? E o octógono que eu não fiz eu vou deixar para vocês fazerem. Letra A, o octógono regular de lado medindo 1 centímetro possui perímetro igual a? Perímetro é a soma da medida dos lados. Se a figura é regular, todos os lados são iguais. Então, o octógono é regular, o perímetro dele vai ser 8 vezes 1. Então, o perímetro dele vai ser de 8 centímetros. E quantas diagonais? Vou usar a regrinha. Diagonal é o número de lados, vai ser 8 vezes 8 menos 3, dividido por 2. Cíntia, eu gosto de simplificar antes de multiplicar, eu acho muito mais fácil. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. 8 dividido por 2 dá 4, 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu vou ficar com 4 vezes 8 menos 3, 5. 4 vezes 5, 20. Então, o octógono ele tem 20 diagonais. A soma dos seus ângulos internos a gente já falou isso na primeira questão, a gente já falou isso na segunda questão, 1080 graus. E seus ângulos externos é de 360. Cada ângulo interno mede 135 e cada ângulo externo mede 45. Isso a gente já falou na questão 2, tá? Vamos para a letra B. O de 1,5 centímetros de lado, ou o que, gente? Que figura está desenhada aí? Pentágono, né? O pentágono de 1,5 centímetros de lado possui perímetro igual a
Perímetro, soma dos lados. Pentágono regular tem os 5 lados iguais, então vai ser 5 vezes 1,5. Então, a gente vai ter perímetro igual a 7,5 centímetros. E quantas diagonais? Diagonais é o número de lados vezes n-3 dividido por 2. Então, D vai ser 5 vezes 5 menos 3 dividido por 2. Ah, não dá para cortar o 5 com 2, tá? Mas 5 menos 3 são 2. A gente pode cortar aqui. Então, a gente ficou com 5 diagonais, tá bom? Cada ângulo interno mede 108 graus e cada ângulo externo mede 72 graus. A gente já respondeu isso na questão 2. E letra C. O triângulo que tem os lados todos com medidas iguais. A gente já viu isso nos PETs anteriores. É o triângulo equilátero, né? Ele tem 3,7 centímetros de perímetro. Na verdade, desculpa, ele tem 3,7 centímetros de lado e o exercício quer saber qual é o perímetro dele. Então, o que eu vou fazer? 3 vezes 3,7. Então, o perímetro dele vai ser de 11,1 centímetros. Ele não tem diagonal, porque a gente viu que triângulo não tem diagonal. A soma dos seus ângulos internos é de 180 graus, porque a gente já falou que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Seus ângulos externos é 360, a soma deles. Cada ângulo interno mede, a gente não fez esse, mas seria 180 dividido por 3, ou seja, todo triângulo equilátero tem ângulos internos medindo 60 graus. E externo, 360 dividido por 3. 120. De qualquer forma, né? 60 com 120 formam 180 graus. Gente, espero que tenham gostado, espero que tenha conseguido ajudar vocês, né? Que se tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários, eu respondo vocês assim que eu visualizar. Não deixem de perguntar, tirar as dúvidas é sempre importante para aprender matemática, tá bom? Não precisa ter vergonha de perguntar. Deixem o like de vocês se vocês tiverem gostado da aula, compartilhem para que ela chegue a mais pessoas, a mais alunos, né? Se inscrevam no canal se vocês ainda não tiverem se inscrito. Tem o meu Instagram profissional, Prof. Cíntia, vocês podem me mandar mensagem por lá também, tá? Também tem o professor Marcos, está fazendo correção do PET de português, né? As aulas dele são excelentes, o professor Marcos é muito bom. Explica muito bem, as aulas deles não são cansativas, porque ele é muito didático, então vocês vão gostar. Dê uma corrida lá na página do professor Marcos também, no canal do professor Marcos também. Grande abraço, até semana que vem. Fiquem bem, se cuidem.